Domine, se tu és, iube me, venire ad te superaquas. Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Reverendíssimo Padre Silvano, nosso pároco, reverendíssimos vigários, Padre Fábio, Padre Anderson, reverendas irmãs, meus amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Acabamos de ouvir no Santo Evangelho a audácia corajosa de um homem covarde que julga que pode andar sobre as águas. Simão Pedro é talvez o mais admirável personagem evangélico depois da Sagrada Família de Nazaré. Ele vivia uma constante batalha, uma luta constante entre a vida da graça, entre aquilo que devia ser, e a carne humana que possuía. Vivia oscilando entre fidelidade e infidelidade, entre valentia e covardia. Esse era Simão Pedro, escolhido para príncipe dos apóstolos. Quando, em Cesareia de Filipe, nosso Senhor, depois de já realizados muitos sinais, muitos milagres, depois de ter pregado o reino de Deus, depois de ter dito, mostrado, provado que ele tinha vindo do céu, perguntou para os apóstolos o que diziam os homens dele. Nosso Senhor ficou surpreso e também, de certa forma, decepcionado, quando soube que julgavam que ele era só um profeta. Um dentre outros, tantos de Israel. Era um profeta. Nosso Senhor voltou-se para os seus apóstolos, procurando pelo menos neles, nos seus discípulos, nos seus mais próximos, uma palavra de fidelidade. No entanto, também eles, a respeito da divindade de Cristo, calaram. Nada disseram. Tinham medo de se comprometer, a não ser por um deles, Simão. É Simão quem vai fazer a grande confissão evangélica da divindade de Cristo. Que dizeis vós que eu sou? Pergunta nosso Senhor. E São Pedro responde para ele: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Rei de Israel. Confissão que fez que merecesse receber as chaves do reino dos céus. Jesus confiou a ele os portões do céu, como que lhe dando uma garantia de que ele ia para lá, apesar de sua pequenez. E aí, nosso Senhor vai chamar a Pedro, a Simão, de pedra. Simão, a partir de agora, serás chamado pedra. É isso que quer dizer Pedro. A partir de agora, será chamado pedra. Nenhum nome mais inconveniente para Simão que pedra. Ele era inconstante. Ele era covarde. Não era firme. Não demonstrava fortaleza. Lembro-me, de certa forma, de quando na infância, um colega de turma, que nunca tomava parte nos divertimentos com a gente, nos jogos, não praticava nenhum esporte, ele era bem magrinho, ele era bem fraquinho. A gente poderia até dizer que um bom vento podia derrubar ele. Mas a gente chamava ele, claro que com certo
tom de humor de Hércules. Era o seu apelido. Não é difícil de imaginar que nosso Senhor, referindo-se a Simão, esse do Evangelho, esse que o Evangelho mostra para nós como inconstante, como covarde, como frágil, como pedra, faz parte do senso de humor divino que quer manifestar seu poder na fraqueza humana. Quando nosso Senhor, meus amados irmãos, chama, portanto, a Simão de pedra, quer entregar para ele uma missão. A missão de um discipulado que ele deve desempenhar com coragem. Quer entregar para ele uma missão que vai além das suas próprias forças, mas junto com o nome lhe faz uma promessa. Se sois covarde, eu é que te darei as forças. Nós também, meus amados irmãos, olhando tudo isso, podemos nos identificar com São Pedro. Nós nos movemos entre a fidelidade, a vontade de fazer os desejos de Deus, nosso Senhor, por isso estamos aqui, por isso nos propusemos a fazer essa novena do Senhor Bom Jesus, mas também nos confrontamos diariamente, constantemente, nas nossas ações, a nossa covardia. Talvez em confessar nosso Senhor no nosso ambiente de trabalho. Talvez em manifestar nosso Senhor com os nossos cônjuges, sendo paciente, sendo fiel, sendo bondoso em casa. Talvez confessando nosso Senhor e a sua divindade para os nossos filhos. Talvez falta-nos também coragem, mas é por isso que eu julgo que São Pedro, Simão, é para nós de grande valor, é a grande figura que merece a nossa atenção na meditação de hoje. Qualquer um, meus amados irmãos, que fosse iniciar uma missão, escolheria para sua ajuda, para desempenhar grandes funções, aqueles que eram mais capacitados, aqueles que seriam mais capacitados, mais capazes de realizar grandes coisas. No entanto, Cristo reverte essa ordem. Para manifestar o poder de Deus, como diz a Sagrada Escritura, como diz o apóstolo São Paulo, ut manifestetur opera Dei, para manifestar o poder de Deus, ele escolhe os ignorantes para confundir os sábios. Ele escolhe aqueles que são fracos para envergonhar os fortes. E é por isso que ele escolheu Pedro para ser príncipe dos apóstolos. É por isso que ele escolheu a cada um de nós, também fracos, também miseráveis e inconstantes, para anunciarmos o reino de Deus e a salvação que vem dele, que vem de Cristo, nosso Senhor. No meio daqueles que são nossos, no meio daqueles que nos cercam, apesar da nossa pequenez. Ut manifestetur opera Dei. Para manifestar o poder de Deus, então, meus amados irmãos, nosso Senhor chamou-nos todos aqui hoje para manifestar o poder de Deus. São Pedro amava ardentemente a nosso Senhor. Os evangelhos, sobretudo o evangelho de São Marcos, que fala de São Pedro, particularmente porque Marcos era discípulo dele, São Pedro amava ardentemente ao Senhor. E apesar de ter lhe prometido que lhe seria fiel até a morte, que estava disposto a morrer por ele e também com ele, se fosse necessário, São Pedro foi capaz de negar o Senhor diante de algumas mulheres, que humanamente falando, não podiam fazer nada contra ele. É a incongruência da missão de Pedro e a sua fragilidade. Também para nós é assim. Nosso Senhor nos chama para grandes coisas, que é manifestar o poder de Deus através de nós. Mas nós somos fracos e inconstantes, apesar de prometermos para Ele o nosso amor. Mas se era assim para Pedro, e Cristo fez dele o príncipe dos seus discípulos, dos seus apóstolos, Cristo quer fazer a mesma coisa conosco. E talvez comece a partir de agora, dessa novena. Assim como Pedro, nós, meus amados irmãos, estamos dispostos
a subir o monte da transfiguração com Cristo, onde ele nos mostra o seu rosto glorioso. Mas não somos fiéis o suficientes para permanecermos com ele no Monte do Calvário, onde ele nos mostra o seu amor no sofrimento. O episódio do Evangelho que nós acabamos de escutar se passa no lago de Genezaré, chamado também, devido à sua extensão, à sua grande extensão, de o Mar da Galileia. Era tão grande que era confundido com o mar. O lago de Genezaré era circundado por grandes montanhas, e Nosso Senhor gostava muito de ir ali pregar o reino de Deus. Esse episódio, especificamente, se passa logo depois de um grande sinal da divindade de Nosso Senhor. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Nosso Senhor tinha acabado de realizar esse sinal de sua divindade, tinha acabado de pregar o reino de Deus, e estavam todos verdadeiramente entusiasmados com aquelas grandes coisas que viam e ouviam. Sobretudo, o sinal do seu poder na multiplicação dos alimentos. Estavam todos eufóricos e queriam proclamar efetivamente o Nosso Senhor como Rei. Como Rei, no entanto, de Israel, a Israel terrena. Começaram a confundir Nosso Senhor como um rei, um revolucionário político que vinha satisfazer meramente as suas necessidades materiais mais superficiais e fugazes. Nosso Senhor percebe que até mesmo os seus apóstolos, muito inconstantes, como já dissemos, caem naquela euforia que o diabo tenta fazer que caiam. Caem naquela euforia que dissuade os seus apóstolos da verdadeira missão e do verdadeiro Cristo, do verdadeiro reino de Deus, que vem vencer a morte e o pecado. Nosso Senhor, então, muito preocupado com eles, manda que se afastem daquela geração má e perversa, que tomem o barco, atravessem o lago e o encontrem na outra margem. E sobe a montanha para rezar. Então está lá Nosso Senhor, no alto da montanha, observa os seus apóstolos que fazem o trajeto, a travessia do lago, a barco, a remo. E no meio da noite aparece uma grande tempestade, uma terrível tempestade, talvez a maior tempestade da vida daqueles homens. E eles se enchem de terror, fala o Santo Evangelho. Eles se enchem de terror. E Nosso Senhor, do alto da montanha, pode vê-los. Está em oração. Mas espera. Ut manifestetur opera Dei. Espera para manifestar, no momento oportuno, o poder de Deus. Assim também nós, meus amados irmãos, atravessamos constantemente em nossas vidas terríveis tempestades. E Nosso Senhor nos observa. Não nos enganemos, Ele nos vê do alto da montanha, do alto do céu. Ele vê e se preocupa conosco. Quem pode dizer, olhando para a imagem de Jesus, pendente na cruz, que Ele não sabe o que é sofrer? Que Ele não conhece os nossos sofrimentos? Que Ele não sabe o que é ser maltratado, ultrajado, humilhado? Que Ele não sabe o que é ser traído, abandonado? Que Ele não sabe o que é passar fome, sede e frio? Quem pode dizer que Nosso Senhor não sabe, que Deus não sabe o que é sofrer? Como é o nosso sofrimento? Mas Ele espera, Ele nos olha, assim como os apóstolos, assim como olhava para cada um dos apóstolos, e espera o momento oportuno, ut manifestetur opera Dei, para manifestar o poder de Deus. Assim é também para conosco, nas nossas dificuldades. Muitas vezes as nossas tempestades se manifestam para nós como dificuldades físicas
como dificuldades financeiras, como dificuldades familiares, como dificuldades morais, como combate ao pecado. E no meio dessa tempestade, nosso Senhor quer manifestar o poder de Deus, quer fazer grandes coisas. No limiar, no auge daquela tempestade, quando estão para se desesperar aqueles apóstolos que já tinham visto a predileção de Cristo por eles, já estavam a ponto de se desesperar, estavam para perder as esperanças, eles veem nosso Senhor vindo até eles, andando sobre as águas. Incrível! É o Senhor? Eles acreditam? Não. No meio do seu desespero, eles imaginam que é um fantasma, estavam tomados de terror. Depois de terem visto as grandes manifestações do poder de Cristo, nem sequer lhes passou pela cabeça que era Ele no meio daquela tempestade. Nem sequer lhes passou pela cabeça que Jesus se preocupava com eles. É então que nosso Senhor, movido de compaixão, como sempre se porta conosco, vai dizer: Noli timere, ego sum. Doces palavras. Não temais, sou eu. E aí é que nós vemos a grande fé, a grande coragem, claro que suscitada pela graça de Deus, pelas palavras de nosso Senhor, de Pedro, que amava muito ao nosso Senhor, e o amava tanto, e quem ama, acredita que pode fazer qualquer coisa, nós o sabemos. Quem ama é capaz de tudo, não mede esforços, nem sequer é capaz de reflexão. Quem ama julga que pode fazer qualquer coisa, até o mais absurdo de julgar que pode andar sobre as águas também. São Pedro diz para nosso Senhor, vendo no meio da tempestade que o assola, certamente tinha em mente aquele salmo de grande confiança que dizia: o Senhor é minha luz e salvação, a quem terei medo? De quem terei medo? O Senhor é a segurança da minha vida, a que temerei? E diz para nosso Senhor: Domine, se tu és, iube me venire ad te super aquas. Senhor, se és tu, manda-me ir até vós por sobre as águas. Incrível, meus amados irmãos, como pode esse homem que é covarde, que é inconstante, como nós o dissemos, e os evangelhos, os santos evangelhos atestam, como pode um homem como Simão acreditar que pode andar por sobre as águas, que pode ignorar a tempestade e caminhar até o Senhor? Loucura? Não. Nosso Senhor tinha dito: vem. Os senhores podem imaginar o que deve ter se passado na barca quando São Pedro, levantando seus pés, fazia intenção de colocá-lo na água? Certamente, no meio daquela confusão, ele ouviu muitas vozes contrárias. Nós podemos imaginar, Santo André, que era seu irmão, deve ter dito para ele: Pedro, para com isso. Você está sempre querendo se amostrar. Judas deve ter dito para ele: Pedro, o que você está ganhando com isso? Quanto que você está ganhando com isso? E Tomé: essa eu só acredito vendo. Tudo dizia para ele: volta, você não há de conseguir. Volta. Era um vento, eram as vozes. Volta. Mas nosso Senhor tinha dito para ele: vem. E ele andou por sobre as águas. Venceu a tempestade que o enchia de medo. Aquele homem, covarde, inconstante, andou por sobre as águas. Cristo era Deus e homem, mas Pedro era homem, inconstante e covarde, e andou por sobre as águas. Mas então, meus amados irmãos, nós escutamos no Evangelho, Pedro começou a afundar. E por quê? Por que afundava? Nós lemos também,
porque tirou seus olhos do Senhor. O vento impetuoso parecia que se fazia mais forte, e ele, tirando os olhos do Senhor, começou a notar as coisas em volta. Começou a se distanciar do Senhor. Depois de um grande sinal, São Pedro novamente, e muito rapidamente, tira os olhos do Senhor. Assim somos nós, meus amados irmãos, cotidianamente, infelizmente, assim somos todos nós, também me incluo. Nós vemos os grandes sinais que Deus faz para nós, grandes coisas fez conosco, acalmou grandes tempestades, nos segurou no meio de grandes sofrimentos pela mão, realizou para nós grandes coisas. Nem que tenha sido como com São Pedro, para ele, diretamente para ele, até que pudesse andar sobre as águas, só tinha curado a sua sogra. Era o milagre que tinha feito para ele. E São Pedro confiava. São Pedro acreditava. Vacilante, tropeçante, acreditava na palavra do Senhor. O Senhor tinha dito para ele, vem. Assim diz nosso Senhor também para nós. Quer acalmar as tempestades que nos assolam. Quer dizer para nós, vem. Nolitimere ego sum, diz nosso Senhor, no meio das nossas tempestades, no meio dos nossos sofrimentos. Tudo dizia para Pedro, no entanto, que ele não conseguiria. Ele tirou os olhos do Senhor, pôs os olhos no seu pecado, na sua baixeza, na sua pequenez, na sua covardia, é verdade. E começou por sucumbir. Nosso Senhor chega até ele, lhe dá a mão e diz, homem de pouca fé, por que duvida? Nosso Senhor diz também para nós, tantos milagres fez em nosso favor. Homens de pouca fé, por que duvidais? No caminho cristão, no caminho de verdadeiros discípulos, que eu vos chamo a trilhar comigo, até chegarmos no céu, juntos, homens de pouca fé, por que duvidais? Por que não tendes fé no Senhor Cristo, que é Deus, que é o Rei da Israel Celeste? Assim como São Pedro, nós também carregamos as nossas batalhas entre a nossa fidelidade e as nossas inconstâncias. A nossa jornada é marcada por movimentos de amor para com o nosso Senhor e também por movimentos de infidelidade. É o traço mais constante da natureza humana, movida pela concupiscência do pecado original. Mantenhamos, meus amados irmãos, no entanto, nossos olhos fixos no Senhor. Ele quer fazer também para nós grandes coisas. Quer subir no barco de nossas vidas, como fez para os apóstolos, com um só movimento de suas mãos, acalmar todas as nossas tempestades. Mas Ele quer fazer no momento oportuno. Ele nos observa do alto da montanha. Quer fazer no momento oportuno. Ut manifestetur opera Dei, para manifestar o poder de Deus. Nas nossas grandes provações, nas nossas dificuldades econômicas, físicas, morais, na nossa luta contra o pecado, na nossa luta para manifestar o Senhor no meio daqueles que nos cercam, nosso Senhor quer fazer grandes coisas, quer fazer grandes milagres, quer pôr um chão onde nós pusermos os pés. Quer acalmar as tempestades que assolam o mais íntimo dos nossos corações. Se tivermos um coração inflamado de amor, como São Pedro, havemos de ouvir a voz do Senhor, que nos diz, vem caminhar com fé sobre as águas das suas dificuldades. Por que duvida? E olhando para nosso Senhor, o Senhor bom Jesus, crucificado, digamos para Ele com confiança, Domine, se Tu és, iube me venire ad te, superaquas. Senhor,
se és tu, manda-me ir até vós sobre as águas. Quando encontrarmos com ele na Sagrada Comunhão, ele que espera segurar nossa mão, digamos para ele aquelas palavras de São Pedro, as últimas dele para nosso Senhor nos Evangelhos. Domine, tu omnia nosti, tu xis, quia amo-te. Senhor, sabeis tudo. Sabeis que eu vos amo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.